Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu está aqui Andréa Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Abordando hoje um assunto que jamais se encerra, acho que jamais se encerrará, né? Jamais é força de expressão, porque tudo tem um início, um meio e um fim. Então, isso aqui um dia vai ser esclarecido o que é, todo mundo vai entender o que é. Hoje nós vamos falar a reconexão com o todo. Tema pomposo, sempre é tema pomposo, tema do Vida Inteligente, né? Mas ele visa esclarecer, tornar as coisas simples, tirar a pomposidade para trazer para a simplicidade, né? Sair da Zona Sul para ir para a periferia. Esse que é o negócio do Vida Inteligente, mostrar a vida como ela é, as coisas como elas são, inteligíveis, já que tudo é tão difícil, né? Então, hoje nós vamos aqui e para tal. Eu convidei meu querido amigo e irmão de já há alguns anos, René Monterrey. E aí, René, como é que você está? Tudo beleza? Tá tudo em ordem, Grego. Tudo em ordem. Buscando me reconectar com o todo, tá? Todos nós, né? Todos nós, isso aqui. A humanidade, rapaz, eu que vivo nesse meio, você também, você sabe disso, que nós estávamos conversando em off antes da gente entrar no ar. Tem aquela coisa que nós estamos tudo mais perdido que cachorro em dia de mudança, né? Cego no meio do tiroteio, um deficiente visual assim, mas tá demais, tá demais, tá demais, tá demais, tá demais. Então, é um momento que salve, o termo certo é salve-se quem puder. Tá difícil, né? Escuta, então vamos lá. Vamos começar tentar dar uma explicada do que seja o todo. Todo mundo fala bonitinho, ó, reconexão com o todo, com o éter, a caixa. E tem, nossa, são termos maravilhosos, rapaz. Puta vida, se você vendesse esse pelo termo, pelo nome, assim, entendeu? Com a fonte, com tudo quanto é negócio. Só que, se você for perguntar para as pessoas que falam essas palavras, poucos vão saber o que elas estão falando, né? Elas vão saber o que elas estão falando, mas não conseguem explicar o que estão falando, né? Eu sou papagaio de repetição. Eu aprendi isso aí, eu sei mais ou menos o que é, porque já botaram uma fantasia na minha cabeça, e dentro da minha fantasia eu sei onde estão os personagens. Acho que sei, né? Então vamos dar uma concepção, tem muita filosofia, inclusive, que é a reconexão com o todo. Nós já tivemos conexão com o todo? Por que nós estamos buscando a reconexão com o todo? O que é esse todo? É maionese? É viagem na maionese? É um 71? É mentira? É trambicagem? O que é isso aí que todo mundo fala, está tudo escrito e tal? Então, nós estamos assim, que nem perdido ali, uma rolha no meio do oceano, né? Uma rolha no meio do oceano, em alto mar, rapaz, boiando. Na tempestade, né? Na tempestade ainda. É verdade, meu. É verdade, é verdade. Eu acho bacana isso, que a gente fica em busca, né? Como é que eu vou tirar essa rolha daí? Né? Esse oceano tem margem? Não tem margem? Então, é um troço complexo. Então, hoje eu quero focar nisso, dar um entendimento, primeiro, do todo, né? Todo. O que é o todo? Todo. O que é o todo? E depois, que reconexão? Eu já tive conexão com o todo? Como é que eu vou reconectar com alguma coisa que eu nem sei se eu conectei? Então, vai lá. Pode soltar o verbo. O que acaba acontecendo, né, Grego? O todo, para nós, é inconcebível. Sabe? A gente fala, é o todo, é o eterno, a eternidade, é inconcebível. Sabe? Tudo que a gente tem noção tem começo, tem meio, tem fim, que nem você falou, é perecível, envelhece, tudo que faz parte desse mundo, né, desse plano que a gente está vivendo, está sujeito à polaridade, está sujeito a crises, está sujeito a todo esse tipo de coisas, tá? Então, o que acaba acontecendo? O todo que seria o princípio de todas as coisas, é alguma coisa assim que tem o potencial de tudo, mas ao mesmo tempo não é nada, porque ele ainda não existe.
né? Ele está prestes a existir, então, quando ele vai existir, ele vai passar a existir dentro de uma série. Antes disso, vai surgir a lei, né, para que ele se manifeste dentro de determinadas normas, dentro de determinados princípios, etc., para que ele possa acontecer. Então, né, o que acaba acontecendo com a gente é que esse conceito de todo, para nós, é inatingível. Quando a gente lê eu acho linda a teosofia, quando a gente lê a Blavatsky, as definições que ela vai dar, né? É o tudo nada, é o oceano sem praias, o mar de eterna tranquilidade, né? São palavras lindas, mas você vê que elas são muito abstratas para a gente entender realmente o que pode ser aquilo em termos práticos, tá bom, né? E a nossa mente, infelizmente, é uma mente que ela é racional, ela precisa de modelos ou de padrões práticos, objetivos para ela entender, né? A gente tem uma mente assim que se a gente para a gente falar com ela para transmitir uma ideia abstrata é quase impossível você fazer isso. Você tem que usar de determinados termos, mas mesmo assim esses termos têm limitações, né? E mesmo assim essas limitações elas acabam restringindo, tá bom? Então por mais que a gente tente imaginar esse todo, a gente nunca consegue atingir. Sabe, Deus. No fim, a gente vai pegar esse Deus e vai personificar numa figura, uma figura que tem uma personalidade, que ele vai te punir, ele vai te premiar, ele vai te ajudar, ele vai te atrapalhar se ele ficar com raiva, né? Ele vai te testar para que você acredite nele, né? E se você acredita nele, ele continua te testando para ter certeza se a tua fé é verdadeira, né? Tá bom? Verdade. Mas o que acaba acontecendo, a gente tem essas questões, tá? Então, todas essas questões espirituais, elas vão passar por símbolos para nós, tá bom? Então, são símbolos que a gente talvez não compreenda o que esses símbolos eles significam plenamente, mas eles são importantes porque, de uma certa maneira, eles fazem parte do arquétipo, do inconsciente coletivo, né? Onde a nossa mente abstrata, onde a nossa mente, através da imaginação, a nossa mente ela tem a capacidade de atingir o plano da mente abstrata, e aí, então, a gente pode entender essa questão do todo. Né? Quando a gente já teve uma conexão com tudo isso, né? Então, conta a lenda. Eu gosto aquela lenda da queda dos anjos, ela é a lenda do homem, né? Onde o anjo rebelde, ele estava lá no paraíso, estava lá no plano dele, etc. E, de repente, ele é obrigado a descer e ele se recusa, porque ele não quer vir para esse plano, que é um plano terrível, onde as pessoas estão vivendo assim em condições bastante atrasadas e coisas desse tipo, né? Isso daí para sendo bem sintético, né? Então, o que acaba acontecendo? Ele vem empurrado para cá, ele vem a contragosto. E quando ele desce, então, o que acaba acontecendo? Ele tinha uma pedra aqui na fronte, seria uma esmeralda, e quando ele desce, então, essa pedra ele perde essa pedra e ele fica cego. Então, além de descer a contragosto, ele fica cego e ele tem que ficar apalpando, procurando essa pedra de novo para fazer a reconexão dele, né? Só que essa pedra é transformada numa taça, né? E ela é escondida no centro da Terra, né? Então, o que acaba acontecendo, né? Ele é interessante isso, né? Porque se faz uma analogia, então, entre o planeta Terra e o homem. Então, do mesmo jeito que o homem tem uma alma, tem um núcleo espiritual, o planeta Terra também teria. Então, o que acaba acontecendo, né? Esse anjo, entre aspas, né? Esse anjo caído, ele vai ter que buscar lá nas profundezas do planeta para reencontrar aquela divindade, né? Aquela conexão que ele tinha. Qual é a melhor, ô Renê, só aproveitando que você está falando sobre esse tema, vamos começar num negócio legal já, dando uma orientação. Essa história do anjo caído, ela tem uma profundidade incrível, como você está falando aí. Incrível, incrível. Incrível mesmo. E é um caminho para um certo entendimento. E como você disse no começo, nós não vamos ter entendimento nunca, né? Pelo menos por enquanto. Qual seria a melhor fonte para se entender essa queda do anjo?
Eu acredito que é aí que está, né? Aqui a gente está falando de um Mas, claro, mito profundo, né? Então a gente teria que ver de repente as várias versões que existem a que você respeito conhece, das que você dele. conhece. Então, aí, por exemplo, né, o que eu conheço é o mito mesmo, né, da queda dos anjos, né, que vai contar para a gente essa história, mas ele está associado ao mito do Adão e Eva, ele está associado a uma série de outros mitos, entendeu? Que Que tem o todos seu significado, que eles não é, são ao pé da letra, né? São isso, simbólicos. isso, o Prometeu, o mito do Prometeus, que ele vai ficar acorrentado na montanha, está todo mundo falando da mesma coisa, aí em diferentes assim Formas. figuras, tá? Formas, é. Por quê? Porque é um mito abstrato, tá? Então, né? Mas o que acaba acontecendo? Então, ele tem que buscar no centro da Terra, ele tem que cego apalpando, chegar nas profundezas do inferno ou do centro da Terra para recuperar aquilo e finalmente ele se reconectar. Tá bom? Para a gente, né, o que acaba acontecendo, vai acabar ocorrendo a mesma coisa. Tá bom? Quando a gente fala assim, eu tenho que me reconectar, ou minha necessidade de me conectar com todo, então já começa a seguinte questão, tá? Qual que é a minha ideia do todo? Tá bom? Então, a minha ideia do todo, se eu falar a minha, eu vou ter uma, se você falar a sua, vai ter outra, se outra pessoa falar outra, vai ter Sim, outra. claro. Só que o todo é tudo isso e não é nada disso. Então, o que acaba acontecendo, né? Para eu me conectar realmente com esse todo, eu preciso passar por um processo onde tudo aquilo que eu preconcebi em relação a isso venha a desmoronar. Ah, Sabe? Tá? Né? Tudo precisa, não é assim, eu não posso ficar eternamente, ai, que maravilha, não, sabe? Infelizmente, sabe? Né? Aí a cegueira eu tenho que passar pela cegueira do anjo rebelde, tá? Tudo aquilo vai desmoronar, sabe? Até que, porque assim, enquanto eu ficar procurando do lado de fora uma referência disso, daquilo, do outro, etc., sabe? Eu não vou encontrar nada em lugar nenhum, porque simplesmente essa referência é uma referência interior que a gente tem. Ela existe, esse todo, na verdade, é como se fosse aquela semente que vivifica toda a vida que se manifesta no mundo e que ela está lá num determinado ponto. E então você precisa acessar aquele ponto para que você realmente se faça essa conexão, essa reconexão, né? É o anjo apalpando no escuro, em busca de alguma coisa que ele tinha e que ele perdeu, para que a partir daquilo ele se reconecte e ele volte, né? A dignidade angelical que ele tinha, né? Então, o que acaba acontecendo por conta disso? Não adianta a gente ficar procurando fora. Tá? Eu acho que a gente está num momento, não acho, não, tenho certeza, tá? Que a gente está num momento muito interessante, porque a gente está vendo desmoronar todas as nossas crenças. Tá? Eu acho que a gente está passando é o pior tipo de prova que a gente poderia estar vivendo, tá bom? Porque é a crise de autoridade, tá? Autoridade como política, autoridade como religiosa, sabe? Elas estão desmoronando, elas estão se mostrando para nós como elas são. Sabe? Então, de repente, eu acreditava tanto em alguma coisa e, de repente, aquilo se revela algo assim decepcionante, se revela algo assim que, que não condiz com aquilo que prometia, com aquilo que dizia, alguma coisa nesse sentido, tá? Estão falando de ideologias, de política, estão falando de grupos espirituais, etc. Sabe? Então, o que acaba acontecendo, né? Esse desmoronar, ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai fazer com que a gente passe a buscar dentro de nós. Tá? Só que ninguém quer fazer o caminho interior. A gente está sempre procurando do lado de fora uma muleta, uma forma, um guia, um mestre, um instrutor que faça isso para nós. Só que a gente tem que fazer pela gente mesmo. Sabe, esse caminho interior volta, é a descida para o inferno, é a descida para o inconsciente,
é a gente pegar, apalpando, cego, para ver se a gente encontra. E esse caminho é um caminho doloroso, é um caminho frio, é um caminho solitário, sabe? Que realmente ninguém quer fazer isso de boa vontade. Então, o que acaba acontecendo? Eu acredito que esse é o grande momento da grande iniciação, tá? Porque é o momento onde a gente vai ser obrigado a percorrer esse caminho. Quando do lado de fora não existe mais nada, então aquele meu conceito assim de que a espiritualidade, do lado de fora tudo vai virar paz, vai virar harmonia e etc. Porque eu imagino que o todo é paz, é harmonia, sabe? Né? E não é isso. Não é isso. Isso daqui foi a minha mente que criou. A minha mente criou uma ideia de que o todo é aquilo que me satisfaz plenamente. Então, isso daí já basta para mim, mas não é isso, tá? Em parte, sabe, Grego, em parte, o que acontece? Essa noção que a gente tem de plenitude, esse sentimento que a gente guarda, talvez inconsciente, ele vai acontecer lá no momento na nossa gestação, na nossa formação. Tá? É muito interessante isso, tá? Por quê? Porque você está no útero, existe um útero que representa todo o universo que te supre de todas as tuas necessidades. A gente já é vida, isso é interessante, a gente já é vida nessa condição, a gente já tem um cérebro, já tem um coração batendo e etc., né? Tem um sistema nervoso, informação, tá? Então, a gente guarda essa memória dentro de nós, dessa plenitude uterina, sabe? Onde a gente existia, e a gente existia plenamente, e ali, então, a gente não tinha preocupação, a gente não tinha nada, porque aquele útero, né? Aquele útero que ele foi feito só para a gente, sabe? Assim, então, ele é todo o nosso universo. Ele é o nosso todo, uma boa definição de todo o útero, né? Onde você está. Né? Ele é todo aquele universo que existe em função de nós, para nos alimentar, etc. Tá? E a gente passa, né? A gente traz essa memória e a gente acaba buscando isso. Tá bom? Então, esse todo é o paraíso, o nosso estado paradisíaco, o nosso Éden, onde não existe sofrimento, onde não existe dor, onde não existe conflitos e coisas desse tipo, né? Até que chega um momento que a gente é obrigado a nascer. Né? Então, né? A gente nasce, e quando a gente nasce, a gente é traumático o nosso nascimento. Né? Ele é traumático por quê? Porque a gente sofre uma série de descargas, sabe? De sensações de impotência e de coisas desse tipo, tá? Né? Para obrigar o nosso organismo a reagir, né? Nossos mecanismos de biosobrevivência a reagir. Então, né, aquela dor do nascer, você está num estado pleno, absoluto, e você nasce daquela maneira, né, que a gente nasce, tá? Então, o que acaba acontecendo? A dor é a primeira referência que a gente tem quando a gente chega nesse mundo. É a primeira queda, né? Você está caindo do todo. É a primeira queda, né? Só que, assim, é interessante, né, que para a gente voltar, é interessante que fala assim, então, os mitos vão falar assim, que na frente do paraíso vai ser colocado um anjo guardião, né? Outros vão dizer que é uma sombra que vai ser colocada, né? Essa sombra é exatamente essa dor que a gente tem do nascimento, que ela precisa ser codificada. Ela precisa ser compreendida de uma outra maneira, ela precisa ser revista de uma outra maneira. Tá bom? E o que é essa dor, né? Essa dor ela é a nossa racionalização. Ela é a nossa visão de mundo e etc. E a gente passa o tempo todo, né, procurando meios assim de satisfazer essa dor, tá? Mas o que acaba acontecendo, né? Ela na verdade ela não é a razão da gente ser alguma coisa nesse sentido. Então o que acaba acontecendo, né? A gente vai ficar o tempo todo buscando esse todo, imaginando esse todo como sendo alguma coisa que vai suprir. Ele vai suprir todas as minhas necessidades, ele não vai me dar conflito nenhum, minha mente vai ficar imersa no plano cósmico, assim, sabe?
de um lado para o outro, né? Que nem um balão perdido, sabe? Mas, Assim, no fundo, nós tivemos isso, rapaz, nós tivemos isso. então, né? É isso, sabe, eu estou querendo ir atrás de uma coisa que eu já tive. Por isso, Exatamente, né? É exatamente, né? Isso é biológico. A gente não está falando espiritual, está falando biologicamente falando, né? é Tá? isso. Né? Essa sensação, peraí, essa sensação ela está lá no nosso cérebro, né? Ela está lá implantada no nosso cérebro, essa questão da perda desse mundo, desse sofrimento, de chegar aqui. Ou seja, essa queda, a gente volta para a questão da queda dos anjos, né? A gente vê que biologicamente a gente vive esse mito também, né? E esse mito acaba sendo assim, a grande causa, ele é o grande motivador também para que a gente procure reencontrar novamente aquela questão uterina e etc. Né? Então é interessante, aí quando vai falar do todo, vai falar do Akasha, do mar, sabe? São todos símbolos femininos, né? A mãe divina, sabe? A nos acolhendo. Poxa, quem que não queria, sabe? Eternamente ter o colo da mãe, Pô, né? Eu lembro quando eu perdi minha mãe, Grego, a pior coisa que era saber que nunca mais eu ia ter colo, né? E que eu ia, não é, né? Não era, e o colo de mãe era simplesmente ela chegar e falar assim: "Ah, meu filho, tenha paciência". o amparo, né? O amparo, É, o porto seguro, o porto seguro. o porto seguro das emoções da gente, né? Então, né, a gente fala assim, poxa, eu não tenho mais colo, daqui para frente eu tenho que me bancar nesse sentido, eu tenho que me bancar sozinho. Né? E o que é interessante, a mãe, o simbolismo da mãe é o simbolismo da lua também, né? No mapa astral, né? Então a gente fala da queda lunar, tá bom? Que junto com a queda dos anjos vai ter uma queda lunar, etc, né? Que é exatamente essa questão, sabe? Essa questão do momento em que a gente perde o colo, a gente perde o suporte e a gente então a gente vai ter que se virar pela gente mesmo. Vai ter que encontrar forças, né? Então, eu não tenho arrancar as minhas raízes, então agora eu sou obrigado a formar minhas próprias raízes para que eu possa sobreviver. Né? Então, e essas raízes vão apontar para onde? Elas vão apontar para o fundo, né? Vão apontar para o centro da Não Terra. tenha dúvida, não tenha Então, dúvida. né, você percebe, né, o quanto que é, a gente fala reconexão, a gente volta as pessoas achando assim que é uma coisa simples de fazer, né? Mas é um processo extremamente doloroso porque ele passa por uma espécie de onde eu sou a reavaliar, eu sou obrigado a me reavaliar completamente. Sabe, eu sou obrigado, e muitas vezes, aí é a ação plutônica que a gente fala na astrologia, que o Plutão, o que ele vai te fazer? Ele vai te tirar tudo, sabe? Ele vai te tirar tudo para que você conquiste por você mesmo. Tá? Eu tinha uma divindade perdida, e Plutão é o senhor dos infernos, né? Dos mundos interiores, né? Eu tinha uma divindade perdida, eu tinha uma divindade que eu perdi, e depois eu tenho que reconstruir por mim mesmo. Esse que é o processo evolutivo, né? A gente desce aquelas bolinhas lá da cosmogênesis com o amparo da divindade, das hierarquias, etc. Chega no ponto mais denso, ó, querido, agora chegou o momento de você reconquistar por você mesmo a tua espiritualidade. Não é ninguém do lado de fora, não vai chegar um avatar, e só porque você está do lado do avatar, então você já está iluminado, você já está salvo, você pegou uma carona para ir para o céu, para ir para a Garta, para ir para algum lugar? Não, você nem ele vai te dar isso. Ele pode te apontar caminhos, te dar conselhos, te dar regras, mas é você que tem que realizar isso dentro de você. Né? E para isso você precisa, né, encontrar força onde? Nas suas raízes, em você mesmo, né? Porque nada do lado de fora vai te dar isso. É porque o grande X da questão, aí você está falando, eu vou viajando aqui, né? A gente vai criando, vai olhando as coisas, né? Isso. É interessante, a gente vai criando mentalmente. O, a forma, eu acho que tudo é muito simples, acho, apesar de eu não encontrar essa simplicidade, não achei. Não pensa que eu estou falando aqui de que eu achei alguma coisa, não achei nada, nada.
Estou mais perdido do que cachorro em mudança, como eu falei no começo, em dia de mudança no começo da coisa. Eu acho que essa forma, nós estamos presos a paradigmas, a uma série de coisas que fazem com que realmente a gente se afaste do todo, se afaste do todo. Já botaram tanta tranqueira na nossa cabeça que a gente chega num momento de dificuldade, como o que nós estamos atravessando agora globalmente, planetariamente, no pleno desânimo. Pô, passei a vida inteira, 30, 40, 50, 60, 70 anos, e não galguei 1 centímetro. Eu me conscientizo, porque eu tenho um novo nível de consciência, então sou capaz de dizer isso, perceber que eu não andei nada. Mas é exatamente essa dificuldade de se passar essas questões que aparentemente são muito simples, tudo que você está falando, eu estou visualizando, é um processo super simples o que você está falando. A reconexão com o todo, a reconexão com a Isso, fonte. É ou não é? Fala a verdade. Né? é, Não é simples externar isso verbalmente, não é simples. E se você está externando isso verbalmente, é porque existe, pô. Senão você não estaria. Você não tem condição de buscar alguma coisa que não existe. Então, existe, e a gente tem que transformar isso aqui numa prática, eis a grande questão. né? Você vê, Grego, o que é engraçado, né? Por exemplo, ninguém vai buscar nada que não tenha experimentado. Né? Ninguém. Sabe? Eu não vou sentir vontade de comer pizza se eu nunca comi pizza. Né? Então, né? É muito simples isso. Né? Então, se eu tenho vontade de comer pizza, é porque eu já experimentei pizza e tenho vontade. Né? Então, né? A questão dessa conexão é a mesma coisa. Sabe, eu não vou procurar alguma coisa que eu não tenha uma memória, que eu não tenha um conhecimento, ainda que inconsciente, porque se não fosse isso daí, eu não teria necessidade dessa busca. Sem dúvida. Então, né, então a gente volta, né? Teoricamente é muito simples, né? Mas o que acaba acontecendo, aí a gente tem o nosso grande inimigo, que eu acredito que é a nossa mente. Né? A mente mente, né? A Eva vai dar a ação a maçã, vai dar a maçã para o Adão, e aí que começa toda a questão, né? Tá? Então, o que acaba acontecendo? A nossa mente, a gente volta, então, o conceito de Deus. Tá? Ela vai precisar dar uma forma para Deus. Sabe? Então, quando ela dá uma forma para Deus, ela restringe Deus. Deus ficou restrito àquela forma. Ela vai criar um conceito de eternidade. A gente tem noção do que é eternidade? Nenhuma, né? Nenhuma, tá? Então ela vai criar um conceito de que uma eternidade assim é um estado assim, sei lá, de plenitude eterno que não termina nunca, tá? Né? Então, sabe, aí vem a necessidade da gente criar um céu, da gente criar um paraíso, da gente, né? onde você percebe. Outro dia eu estava comentando isso, né? Por exemplo, a questão. Agora eu vou entrar num campo meio polêmico, tá? A questão espiritual da reencarnação, tá? Ela acaba muito focada na gente mesmo. Sabe, onde eu vou falar assim, não, sou eu que escolhi vir para cá, escolhi meu pai, escolhi minha mãe, escolhi para nascer com a perna torta, porque na vida passada eu ria de quem tinha a perna torta. A gente joga tudo muito para a gente em função dessa nossa personalidade de hoje. Sabe, só que essa nossa personalidade de hoje ela é só uma veste que a gente está tendo. Né? Nesse momento, ela é resultado de uma época, ela é resultado de um determinado momento evolutivo, né? Uma veste que ela vai ser descartada lá na frente também. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Mas a gente não aceita isso. Tá? Por quê? Porque a única referência que a gente tem da gente mesmo passa pela nossa personalidade. Tá bom? Então, a gente não aceita abrir mão disso de jeito nenhum. Tá? Então, dentro disso tudo, a gente vai criar o conceito de eternidade, ou de paraíso, etc., onde, então, tudo aquilo que eu gosto, que eu perdi nessa vida, está lá me esperando. Aquelas pessoas, aquele mundo, aquela infância, aquele momento de felicidade, sabe? Eu vou criar isso para mim, tá bom? Né? Por necessidade acho que é de sobrevivência ou afetiva, emocional, preservação da mente, tá?
Então, você percebe, né, que todas as religiões, entre aspas, né, elas vão acabar criando um lugar paradisíaco, onde você encontra com todo mundo que você gosta, onde você vive aquilo que você quer. Isso é felicidade eterna e pronto, tá? Isso, E se isso. você age direitinho, então você está lá. Se você não age direitinho, você vai ser castigado, né? Minha mãe me trancava num quarto escuro. Você vai para o quarto escuro se você não agir direitinho, né? Ou seja, né, a gente cria a mente, ela tem necessidade de criar essas coisas, até por conta de estado de consciência, de sobrevivência, tá? Ela tem necessidade de criar isso, só que quando ela cria essas ideias, ela acaba com aquilo que existe de verdade do outro lado, né? Porque ela dá uma forma concreta, e em função disso vão ser criadas as religiões, tá bom? Então, quem acredita que é desse jeito vai para aquele grupo, quem acredita que é do outro jeito vai para o outro, quem acredita que é para o outro vai para o outro, entendeu? Só que o que aconteceu, né? Isso daqui, na verdade, tudo aquilo que a gente cria, vai nos afastando da realidade, ou vai nos afastando da verdade, né? Então, é necessário que chegue um momento que aquilo desmorone, entendeu? É Mas necessário. o duro é abdicar disso, porque a gente cria, alimenta e fica apegado a isso. Esse que é o É por grande. isso que desmorona, né, Grego? Então, é horrível. Quando a gente passa por um momento desse tipo, né? Então, aí tem aquela questão que a pessoa ela começa a negar, né? Ela começa a negar, eu esqueço sempre o nome, alguma coisa cognitiva, tá? É quando a pessoa ela começa a negar, então, aquilo, e ela começa a alimentar mais ainda a ilusão, porque né, ela precisa daquilo. Aquilo é questão de sobrevivência para É, ela, né? é Em verdade. vários setores, né? Então, o que acaba acontecendo? Né? A gente tem esses mecanismos de defesa realmente em relação a tudo. Né? E você vê que as mudanças cíclicas da humanidade, elas passam por momentos terríveis, terríveis. Tá? Quando a gente fala assim, o último momento, quando a gente fala em termos planetários, né? O ciclo, a última mudança de ciclo que a gente teve, que foi aquela ligada à Revolução Francesa, sabe, aquilo foi horroroso. Aquilo foi horroroso, aquilo foi uma carnificina, aquilo foi uma intolerância, aquilo foi uma ignorância, aquilo foi uma destruição. Sabe, é bobagem a gente falar, não, olha, é um momento, o iluminismo, sabe? Aquilo, as ideias podiam ser bonitas, mas quando elas chegam na prática, elas são horrorosas, São. sabe? Né? E elas vão acabar destruindo, assim, poxa, será que o mundo precisava passar por aquela carnificina que foi aquele movimento para que as pessoas se tocassem de alguma coisa, né? Mas você vê que é a Bastilha caindo, é o Arcano 16, a torre desmoronando, né? Você vê que parece que não tem outro caminho, né? Falando em termos de arcano, né? Você tem o Arcano 16, que vai desmoronar, né? Depois você tem o 17, que representa a luz, né? Que é a estrela, né? Que representa um lampejo, talvez, de conexão com alguma coisa maior, né? Mas parece que, infelizmente, a gente não tem outro modo de atingir essa reconexão, né? Não eu não posso ficar imaginando alguma coisa, pensando em alguma coisa, que eu estou sempre pondo os meus componentes personalísticos, humanos, dentro de tudo isso, e esse eterno, essa eternidade, é uma coisa que é perene, a gente não tem nem ideia de algo que é perene, né? Algo que é absoluto, né? Absoluto, e dure para sempre, etc. Sabe? A gente não tem noção de tudo É isso. interessante o que você está falando, porque, por exemplo, eu posso falar de mim, né? Eu só posso falar de mim aqui. Eu não tenho a menor vontade ou anseio de até descobrir essa perenidade. O eterno para mim não interessa, sinceramente, estou falando aqui de peito aberto, não me interessa, né?
essa questão, essa questão de você tentar dar limites ou tentar alimentar essa ilusão é o que acaba te jogando mais profundo desse poço que você falou, que nem da queda do anjo. A queda do anjo, ele caiu da mesma forma que é o nascimento. Eu achei muito bacana essa aí, porque muita gente vai fazer essa associação, vai usar como gatilho para disparar depois em outros rumos, né? Porque eu já tive essa experiência de cair, vamos dizer, numa mudança de consciência. Cair. E esse momento, que essa queda, vamos chamar assim, não é boa, não é nada boa. Não é nada boa você cair nesse buraco aí, porque você perde seu chão. Você perde seu chão. E aí não adianta você tentar voltar, porque o teu processo está em enfrentar é alguma coisa igual ao do vitriol, né? Visita o interior lá, porque você vai descendo. Aí é que está, para você conviver com essa camada, para depois você poder descobrir o que é. Estou no campo da elucubração. Todo mundo fala sobre o onfalos, o grande umbigo, digamos assim. Todo mundo quer voltar para esse umbigo, que é o que nós estamos falando aqui, a reconexão. Agora, como? Eu não posso entrar de novo no útero da minha mãe. Mas ele foi instrumento que me deu essa consciência e me deu o caminho. Ele simbolizou o todo para mim. Agora, onde é que está o todo se eu não tenho mais o útero da minha mãe? Entendeu? E aí? E aí? Como buscar essa... É interessante, né, Grego? Porque aí você, simbolicamente, né, os templos, eles lembram o útero, né? Eles têm aquela cúpula, aquela coisa toda, né? Eles lembram o útero, né? Como inconscientemente, né? Eles acabam tendo uma função nesse sentido, né? Incrível, né? E é super interessante, né? O que eu vejo, por exemplo, né? Então, essas quedas, tá? É interessante porque também ela acaba tendo outro lado, né? Por exemplo, eu só vou buscar alguma coisa em termos espirituais, etc., né? A partir do momento que eu passo por uma perda, que eu passo por uma dificuldade, alguma coisa nesse sentido. Sim. Né? Porque, né, a gente só lembra de Deus na hora do aperto, né? E é verdade, né? Porque a gente só vai questionar a vida, a gente só vai questionar o mundo, o universo, etc., a partir do momento que a gente sofre um grande abalo. Perfeito. Né? Quando a gente vê, por exemplo, eu gosto de música, né? Então, o que acaba acontecendo, por exemplo, quando você vê os grandes compositores, etc., o Mozart, o Verdi, e outros, tá? O que acaba acontecendo, você vai as obras mais bonitas deles são as que eles estavam no pior momento. O Mozart vai compor a Flauta Mágica quando assim ele está na desgraça total, entendeu? Ele está sem dinheiro, ele está desacreditado, ele está no fundo do poço, né? Interessante isso, E daquilo tudo sai a Flauta Mágica, que no meu ver assim é uma das coisas mais bonitas que existe, né? Em termos de mito mesmo ligado à questão da conquista espiritual e etc. Então, o que acaba acontecendo, né? Muito provavelmente o Dante Alighieri, quando ele vai escrever a Divina Comédia, que ele vai relatar aquela descida ao inferno para encontrar a Beatriz ali, né? Então, a Beatriz, que por acaso ela morre de verdade, né? Ela morre e aquele amor, ele fica desesperado, ele vai procurar aquilo em algum lugar, ou então você vai pegar aquele mito do Orfeu e Eurídice, né? Onde Eurídice, Orfeu amava Eurídice, ela é levada para o inferno, ela morre, né? E ele vai fazer de tudo para trazer ela de volta, né? Então, nessa descida e subida para o inferno, é quando ele todo o processo de alma dele está registrado. É isso aí, exatamente isso. Né? Esse caminho, e é interessante, né? Por exemplo, tem referências, né?
a gente está associando tudo a uma coisa só, né? Referências ao Graal, né? Que a gente joga ele lá no centro da Terra, etc., né? Tem referências, então, que quando o cavaleiro do Graal ele toca a taça desaparece. Né? Então, ele vai ter que sair procurando novamente. Né? Então, você desce, você faz esse trabalho árduo, onde você vai procurar alguma coisa, e, de repente, por um momento, você encontra aquela coisa, né? E quando você encontra aquela coisa, ela desaparece. Né? Orfeu desce para o inferno, encontra Eurídice. Lembra, ele não pode olhar para trás, né? Então, ele vai subindo com a cítara e Eurídice atrás dele, né? Então, ele vai... estou conquistando Eurídice de volta, e etc. Quando ele chega na porta da caverna, que levava lá para os mundos interiores, ele olha para trás para ter certeza que a Eurídice estava lá, e no momento que ele olha para trás, ela se desvanece. Né? É exatamente a nossa questão espiritual. Tá bom? Porque eu estou me reconectando com uma coisa, é até onde eu consigo alcançar. Sabe? Então, eu vou me reconectar com alguma coisa que, meu padrão é esse, minha necessidade é essa, minha visão é essa. Então, eu vou chegar naquilo lá, só que não é aquilo, o todo não é aquilo, o absoluto não é aquilo, tá muitos degraus acima. Então, o que acaba acontecendo? Você vai ser elevado para um processo semelhante para atingir depois outro patamar. Mas tem uma coisa interessante, que para você ver essa questão. Todos nós aqui, espiritualistas, essas coisas, buscamos essa reconexão, porque a gente sabe, em algum lugar, ou sei lá como é que eu posso definir, eu tenho uma ligação com aquilo lá e eu preciso reconectar-me com aquilo lá. Vamos chamar com aquilo lá, né? Então, é um anseio que eu tenho. Não necessariamente porque aquilo lá é bom, que vai me dar conforto, vai me dar toda aquela coisa que você já falou aí, não é nada disso, é algo superior que, infelizmente, a minha limitação intelectual nessa vida aqui não me permite ampliar essa percepção. Por outro lado, existem aqueles que buscam essa reconexão simplesmente para fugir, que você está abordando muito bem essa questão da fuga. Eu crio alguma coisa para fugir da dor, não quero mais ter dor, então vou buscar um médico, vou buscar um curandeiro, vou rezar para Deus, todas essas coisas. Então, eu vou delegar para o lado de fora, né? Alguma coisa que vai fazer isso por mim. Então, basta eu pertencer, né? Alguma coisa, pronto, eu já estou garantido, eu não preciso fazer mais nada. Só para concluir, eu acho que esse todo que nós estamos falando aqui, ele existe. Ele existe porque nós estamos nele aqui, né? Nós estamos aqui. A gente não sabe os limites desse todo, né? Mas tem coisas que a gente sabe que existem e que a gente não consegue atingir e a gente quer chegar lá. Então, nós estamos na Maia, mas sabemos que estamos na Maia. Isso. E queremos sair, né? Isso que é. Queremos sair, mas a gente não sabe como. Isso é. E aí, né? A gente está num casulo, né? A gente está num casulo, né? Um casulo é o casulo das nossas próprias criações, dos nossos próprios conceitos. Aquilo foi fechando a gente e a gente então chega uma hora que a gente precisa quebrar o casulo, né? Ou eu rompo o casulo, ou eu morro dentro dele. Mas, né? Mas quando você vai romper o casulo, você quer ir para onde? Não adianta eu só romper o casulo se eu não sei para onde ir. Isso, né? exatamente. Que nem a do Platão ali, a da caverna, o mito da caverna, me soltou lá no mundo, mas e daí? O mundo que eu conhecia era lá embaixo, pô. Agora, que o maior cagaço eu vou voltar lá para baixo, porque... Volta lá para baixo, aí quando conta, todo mundo te chama de louco. Né? Exatamente, olha só como é complicado, né? Pô? Vamos lá. Porque a visão, né? Aquela coisa, né? A visão é achatada, né? A gente tá no mundo, a gente fala assim, eu acho que a gente ainda não tem a visão tridimensional, Gregor. A gente está bem em caverna, né? A nossa visão está muito achatada, assim, conceito de bem e mal. Aí já começa uma questão que mexe muito com a gente, dentro disso tudo.
tá bom? Se a gente for pensar assim em termos de bem e mal, vamos ser sinceros, o mal está sempre vencendo. Sempre, Tá? é. Quase que olhar a nossa volta, o mal está sempre vencendo, porque nada daquilo que a gente sonha de mundo melhor, de fraternidade, de liberdade, igualdade, etc., nada disso acontece. Tá bom? Então, as ideias são muito bonitas, mas na hora que a gente vai colocá-las em prática, aquilo acaba caindo sempre dentro de manipulação, de grupos, de questões de poder, etc. A gente volta sempre para o mesmo ponto instintivo de dominadores, né, e dominados. Né? É desanimador, é É, desanimador. né? Tudo acaba virando isso sempre. Tá bom? Sim. Então, a gente acaba tendo a ideia de que, né, então, que nem eu te falei, a impressão é que o mal está sempre vencendo, né? Então, a grande questão é que a gente precisa, eu acho que aí a gente está preso em duas dimensões, passar para uma terceira dimensão, seria exatamente ver essa questão do bem e do mal com outros olhos, entendeu? A gente vê Boa, isso, boa. né? A gente vê isso como um mecanismo que impulsiona a gente a evoluir, a crescer, obriga a gente a revisar os nossos valores, as Não nossas tem questões. aquele ditado que diz que há males que vêm para bem? É, é. Tem tipo de coisa que você precisa e que para você é mal, mas é o caminho que você necessita É. para Né? Que trilhar. nem o que a gente está falando, né? Para que haja essa reconexão. Poxa, quantas perdas, quantas frustrações, quanta coisa eu não sou levado a constatar, até em mim mesmo, que eu não gosto e etc. Mas que, na verdade, elas são necessárias para que eu possa. Né? Elas são as cascas aí, as camadas do casulo que eu estou Sim. retirando para que realmente, através daquilo, eu possa ter a capacidade de me reconectar com essa mônada, essa essência que eu fui e que teve que descer, tomar forma aqui, né? Então, quanto que isso não é necessário, né? Então a gente vai falar, isso é o mal? Não, isso não é o mal, né? Eu ficar na plenitude eternamente é o bem? Não, não é o bem, né? Não é o bem. Ninguém suportaria, sabe? Eu fico imaginando assim, você morrer, né? Já começa esse conceito de paraíso, né? Você morrer, você vai para um lugar, por exemplo, onde só tem anjo tocando harpa a eternidade inteira, Que falando chatice. aleluia, falando aleluia, sabe? Assim, pelo amor de Deus, chega uma hora que você vai chegar nesse mundo e vai falar, poxa, mas não tem nada além disso para fazer, né? Essa eternidade, né? Os conceitos da gente, né? Ou eu ficar assim, eu morro e vou lá para. É muito engraçado, tá? Eu fico aqui nesse plano, eu fico brigando com a família, reclamando de um, reclamando de outro, etc. Aí depois eu imagino que eu vou morrer, eu vou para um plano, vai estar toda aquela família de novo, né, me esperando, né? Poxa, vai passar o tempo, eu vou começar a brigar com todo mundo. Vai, porque vai virar uma chatice, vai virar uma chatice, né? Você concorda? É mesmo, Né? tem que ter. Então, você percebe, né, que essa questão, né, a gente está rindo, né? Mas assim, a gente precisa passar por uma desconstrução de tudo isso, senão Total. senão a gente nunca vai para lugar nenhum. E essa desconstrução ela é dolorosa e a gente vai chamar de mal. Infelizmente, a gente volta, né? Você vê que os grandes momentos, os grandes saltos que a humanidade dá, infelizmente, ela vai acontecer por conta de guerras, por conta de sofrimento, por conta de revoluções sangrentas e coisas desse tipo. Infelizmente, Grego, infelizmente. Isso é Sabe, evolução. Você não pode chamar isso de evolução, pô, não é, sabe? mas a gente está sendo empurrado, né? A gente está sendo empurrado, sabe? Eu só vou ter, por exemplo, pena do meu vizinho, né? A partir do momento que eu estou na mesma situação que ele, entendeu? Com certeza. Sabe? Aí eu vou começar a olhar essa pessoa com outros olhos. Enquanto eu estou de boa e ele está passando por algum problema, ele que se dane, o problema é dele, o karma é dele, sabe? Né? Eu cheguei a conhecer umas pessoas aí que elas diziam que você não pode ajudar ninguém, porque quando você ajuda uma pessoa, você está impedindo ela de crescer, você está assumindo o karma dela e coisas desse tipo, sabe? Né? Então,
Aí a nossa mente ela vai criando essa coisa, tá? Claro, De claro, vez claro. em quando, né? A grande questão nossa é desenvolver empatia. A grande questão nossa é entender que nós somos todos iguais, né? Dentro das nossas diferenças, né? Que nós estamos presos às mesmas limitações, às mesmas questões, que nós temos as mesmas necessidades. Quando eu vejo o mapa astral, Grego, é muito interessante, tá? Porque assim não existe bem e mal ali, tá? O que existe, né? Então tem aquela pessoa que ela fica arrogante, que ela fica briguenta, que ela fica autoritária, tá? Mas assim você vai ver a origem daquilo está sempre naquela questão da dor existencial da pessoa. Tá? A origem daquilo é sempre a criança que de alguma maneira passou por traumas ou dificuldades e coisas desse tipo, e ela acredita que ela se mostrando forte, que ela se mostrando autoritária, alguma coisa desse tipo, ela vai ter o reconhecimento e vai ter o amor dos outros. Tá? Mas no fundo é sempre aquela criança carente de afeto, alguma coisa assim. Tá bom? Então, nós somos presos, né, às nossas fragilidades. Todo mundo vai sair daquele útero, vai passar pelo nascimento, aquela questão traumática do estar aqui, sabe? Nós somos ligados dentro dessa mesma história, só que a gente vai reagir de maneiras diferentes, né? Mas isso não significa que eu sou melhor que você, ou você, né, ou você é melhor que eu. Tá? Questão das religiões também, né? Ah, não, existe aquela religião que é mais elevada, existe aquela religião assim que é menos elevada, existe aquela que a gente deve evitar, se cria tudo isso, né? Mas, na verdade, a gente falando em termos de templos, a gente estende aí para todas as religiões, como sendo úteros, né? Acaba sendo sempre essa mesma busca, né? E cada um vai buscar naquele nível que está. Então, eu não vejo as religiões, por exemplo, né, como superior, inferior, etc. Eu vejo como diferentes portais em busca de uma mesma coisa. Tá? Só que elas são racionalizações, elas são criações que fizeram essa ideia, né, desse outro plano, do todo, de Exatamente. Deus, etc. Então, também, no momento, elas são importantes para você, porque você precisa, elas vão te dar um impulso, tá, em alguma direção, só que depois a gente tem que tomar cuidado, que quando a religião é verdadeira, tá, ela não vai te preparar para você ficar seguindo ela. Ela vai te preparar para que você realmente para que você desperte aquilo dentro de você Claro, e caminhe sozinho, claro. né? Então, eu acredito, essa é a verdadeira religião, não é ela te manter para você ficar pagando dízimo, coisa desse tipo, assim, falando Não é amém para tudo que eles falam, preso nos dogmas deles. Não, sabe? Ela está a aqui. sábia, Aliás, a sábia frase: não há religião superior a à verdade. verdade, né? Acabou, matou isso aí, mata tudo. E a coisa, né, Grego? É a coisa do. É a coisa da mãe, a gente volta para a mãe, né? A Total. mãe, ela ela protege, ela cuida do filho até o filho ser adulto e poder caminhar por ele mesmo. Depois ela só vai ficar lá dando um suporte, né? Mas ela não vai mais caminhar pelo filho, não vai viver pelo filho, alguma coisa nesse sentido, né? Quando a gente vê isso no caso das mães superprotetoras, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente vê que os filhos não crescem. Então, o que acaba acontecendo? O papel das religiões acaba sendo mais ou menos o mesmo. É impulsionar para crescer, depois ela está lá, quando você precisar de um colo, ela representa a tua fé, né? A hora que você precisar de um colo, eu estou aqui, A mãe mas de todos, a mãe de Deus, Maria, e essas coisas assim. isso, Sabe? a Santa Madre Igreja Católica. Agora, eu vou te dar eu quero uma saia justa, que eu nunca te dei todos esses anos uma saia Ah, justa. Quero ver ah, agora. ah, Se você pudesse hoje ah. voltar pelo mesmo caminho que você veio, você toparia? Olha, eu toparia.
Eu faria, tá? Sabe por quê, Grego? Olha, até hoje de manhã eu estava pensando nisso, tá? Apesar das frustrações e etc., tudo que eu sou, tudo que eu aprendi foi por conta desse caminho que eu trilhei, entendeu? É isso aí. Pronto. Sabe? Né? Então, ele sim, sabe? Eu faria de outra maneira, não sei se eu faria de outra maneira, porque eu sempre fui muito sincero comigo mesmo, tá? Então, o que eu não podia era mentir para mim, eu não podia trair meus princípios ou coisas nesse sentido, tá? Então, nesse sentido, sabe, se o caminho trouxe dores, trouxe pedras e coisas desse tipo, mas eu tenho a paz dentro de mim de que eu não me traí, sabe, no meio de tudo isso. Então, eu não vejo esse caminho como alguma coisa. Nossa, se eu voltasse, eu não faria de novo? Não, eu faria, né? Se eu voltasse, eu faria. Ele tem um papel muito importante na minha formação, né? Mas sei lá, talvez eu visse de uma outra maneira ou não, né? Eu adoraria se eu pudesse me esconder no útero da mamãe agora também, viu? Esse é o Porto Seguro, rapaz. Todo mundo, né, Grego? Todo mundo, né? Então, a Todo gente, a mundo. gente procura, e a gente sabe que esse útero que a gente se refere, no mundo físico, não está mais lá, né? Do tamanho que você está, é impossível você voltar por aí. E grande questionamento, a grande questão, a grande pergunta é: como eu volto para o útero seguro da minha mãe? É. Aspecto filosófico, né? Essa é a Pô, busca de todo mundo, né, Grego? aí é que tá, meu. Você vê que é engraçado, tá? Então, dentro da astrologia, o útero ele está na casa 12, que é a casa regida por peixes, tá? Então, o que acaba acontecendo? Muita gente, e a casa 12 é regida por Netuno, né? Netuno tem a ver com as drogas, com coisas nesse sentido, com os alucinógenos, né? Então, você vê que existem muitos grupos, tá? Muitos grupos que fazem uso de substâncias desse tipo, tá? Exatamente, mas como sendo espirituais, tá? Mas exatamente é porque essas substâncias, elas de uma certa maneira, elas nos jogam de uma certa maneira, assim, nos acessa aquele estado uterino, aquela coisa, né, que todo mundo busca. É isso, E quando você é um fanático religioso, né, a gente volta a Netuno, aos fanatismos, aos vícios, tudo que entorpece a mente, né? Sabe? Então, aí você vê que é uma busca por esse útero, sabe? Aquela pessoa que tem um vício, que todo mundo, nossa, é um viciado, etc. Não, no vício ele está buscando esse útero. Tá? Eu não quero, o vício é uma fuga, eu não quero mais ficar aqui, É isso sabe? Eu aí. não estou suportando isso, sabe? Ele está buscando voltar para aquele útero, sabe? Que nem eu te falo, né? A gente julga muitas pessoas, etc. Claro, E claro. todo mundo no mesmo barco, tá? Cada um Todo mundo no tem um mesmo que barco. tem um que tem uma caneca na mão, tem um que tem remo, tem outro que vai com as mãos, cada um nesse mesmo barco, É, caminhando da sua forma, né? Da né? sua maneira. A gente E está buscando aquilo. todas são válidas porque querem ir para um destino É o seguro, um mesmo porto. destino, né? E a gente vai chamar, né, isso daí de pomba do Espírito Santo, Chama do que quiser. de Mãe Divina, de Akasha, de Agartha, de céu, né? A gente vai chamar, vai dar Conveniente, diversos paraíso, a gente vai dar diversos nomes para isso, a melhor mas conveniência. na verdade, a grande questão volta para o anjo rebelde, de onde a gente começou, né? A gente é inconformado por estar aqui, a gente não queria estar aqui. Com certeza, com A gente certeza. fica buscando, a gente fica buscando Matou, um caminho, né? Um atalho, matou, um caminho de volta, né? matou na mosca, porque nós viemos de algum lugar. Se a gente não, se a gente não quer estar aqui, não gosta de estar aqui, pô, em algum lugar nós temos saudade. Algum lugar está nessa recordação. Mas é isso aí. Hoje foi muito legal. Muito bom, mesmo. Vamos ver se nós demos algum caminhozinho aí para achar a reconexão consigo mesmo, o primeiro passo, né? Para É, posteriormente você saber para onde você quer ir. Não adianta você se isso encontrar. vem, né?
A gente tem que esse conceito de todo que a gente tem é muito restrito, limitado, muito né? restrito. Cada um é cada um. Cada um tem o seu entendimento. O seu entendimento, não o entendimento de terceiros para você. O seu. O que nós falamos hoje, ou não aproveite nada, ou então aproveite o que nós falamos, alguma coisa aqui, e tire a sua conclusão. Crie o seu caminho, crie a sua forma de reconexão. É isso aí. René, brigadão, querido. Eu que agradeço, Grego. Tudo de bom aí para você. Muito bom essas conversas aí. Forte abraço. Até a próxima. Pai, pensar é ótimo. Pensar é ótimo. Tanta coisa, tanta besteira que a gente fica pensando, fazendo isso aqui, é porque a gente foge. No fundo, fugimos. Como a gente não tem o entendimento, a gente foge. É muito mais fácil eu fugir do que enfrentar. É muito mais cômodo eu fugir. E vou levando até onde? Não sei. O importante é hoje. Hoje eu preciso de dinheiro, vou pedir emprestado para alguém. Não interessa se eu vou conseguir pagar ou não. Eu preciso resolver meu problema de hoje. E o ser humano é assim em todos os aspectos. Né? É isso aí. Fraterno abraço, um feliz sempre e até semana que vem. Tchau.